capítulo 20, e verso é o verso de número 1. Enquanto você procura, eu expresso a Deus a minha alegria, a gratidão de poder estar aqui, retornando a essa casa. Deus seja louvado, engrandecido. Deus abençoe o pastor Anderson, que nos confiou mais uma vez essa tribuna. Obrigado, o senhor sabe o carinho, que eu tenho pelo senhor, e assim também pela vida do pastor Jeremias, por esse convite. Obrigado, muito querido. Estamos juntos para crescer. Deus abençoe cada dia seu ministério e sua casa. Meu amigo, pastor Wagner, de Longa Exata, Deus o abençoe. Amém? Vamos para a palavra. O varão continua comigo nesse violão. Enquanto eu estiver de pé, você fica de pé também, tá bom? Dando glória a Deus. Maravilha. 2 Crônicas 20, verso 1. Quem achou o texto diz amém. Amém. Diz assim o texto: sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão além do mar e da Síria, e já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda a Judá. Quero que você grava essa palavra no seu coração. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Se você tem compromisso e carinho por esse irmão que está do seu lado, diz para ele assim: o seu clamor faz a diferença. Aleluia. Não, vamos dizer de novo com mais autoridade. Tem gente que não disse. Vamos lá, 1, 2, 3. O seu clamor faz a diferença. Será que você pode glorificar a Deus por essa palavra? Se assenta adorando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, oh glória. Que maravilha. Meus irmãos, o texto que nós abrimos, nós nos encontramos no livro das crônicas. O autor do livro das crônicas é anônimo, sendo frequentemente chamado de cronista. No entanto, a tradição judaica especula que o autor, tanto de primeiras crônicas como de segundo, eles especulam dizendo que é o nosso irmão Esdras, por tanto seu livro como basear os dois livros, tanto primeiras crônicas como segundas crônicas, ele baseia que bate com o livro de Esdras. E nós olhamos para dentro desse texto, ele vai narrar sobre os reis de Judá, que reinaram sobre Judá. Nós olhamos dentro do capítulo de número 10, capítulo de número 9, capítulo de número 11, ao chegarmos no capítulo de número 12, do mesmo livro que eu e você estamos baseando, o reino de Israel. Antigamente era um reino unificado com Davi, Salomão e com Saul. Nós entendemos que Saul reinou um período de 40 anos. Em outros contextos diz que ele reinou um período de 42 a 43 anos. E ele foi um reino unificado. Davi, ele reinou por 40 anos, sendo 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Ele também reinou um reino unificado. Salomão
ele também reinou por um período de 40 anos, diante da sabedoria que o Senhor lhe propôs, lhe concedeu. Salomão fez nome e ele também teve um reino unificado. Quando Salomão morre, quem se levanta é o seu filho conhecido como Roboão. Ao aproveitar a morte de Salomão, as tribos de Israel traz de volta Jeroboão, que estava no Egito fugido de Salomão. E as palavras de toda a tribo vem fazer uma coisa para nós, diminuir a carga que estava sobre os nossos ombros, diminuir o tributo. E Roboão ouve as palavras do povo, e a Bíblia diz que ele vai consultar primeiro os anciões, aqueles que aconselhavam o seu pai. Os anciões aconselham dizendo que faça bem ao povo para que eles venham ser servos de você. Só que ele não dá ouvido a quem tem sabedoria, ele não dá ouvido a quem tem experiência. Agora ele vai dar ouvido a quem cresceu com ele, que não tem experiência, aos seus amigos. E as palavras dos amigos de Roboão coloca mais tributos sobre eles, pesa carga sobre eles. E através desta palavra a Bíblia diz que há uma separação. A Bíblia diz que Jeroboão vai reinar. Agora Roboão fica somente com duas nações, tanto Judá como Benjamim. Se você pegar o texto sagrado, tanto do capítulo de número 10 ao capítulo de número 11 ao capítulo de número 12, você vai perceber dentro do contexto bíblico que Roboão, ele se desvia por um tempo do Senhor. A Bíblia diz que a idolatria cresce dentro de Israel, ao ponto do próprio Deus levantar um homem por nome de Sisaque, o etíope, para vir contra Roboão. A Bíblia diz que a nação que se levanta contra Roboão é muito grande, e ele vai temer por esta nação. A Bíblia chega a mencionar que um profeta conhecido como Semaías, ele vem a Roboão dizendo que Deus entregaria ele na mão de Sisaque, por ele temer. A Bíblia diz que ele vai clamar ao Senhor, que ele vai se humilhar perante ao Senhor. Ele se humilhando perante o Senhor, Deus ouve o clamor de Roboão, Deus vê a humilhação de Roboão, e a Bíblia diz que Deus o livra da mão de Sisaque. A Bíblia diz que agora, quando Roboão morre, levanta-se um homem por nome de Abias. Ele reina em Judá, mas ele também vai guiar os passos do seu pai, vai fazer o que é errado, vai fazer o que é merecedor somente aos teus olhos. E a Bíblia diz que Deus coloca também, pastor Anderson, a mão sobre ele. Mas agora a Bíblia diz que se levanta um rei por nome de Asa. Esse fez o que era reto aos olhos do Senhor. Eu percebo-se que quando Deus levanta o rei Asa, Asa vai colocar homens para ensinar toda Israel diante da palavra do Senhor, quebrar os altares de Baal. E quem está observando o seu pai fazer a diferença é esse menino que nós acabamos de meditar, conhecido como Josafá. Esse menino vai admirar o seu pai, vai observar o seu pai, ao ponto da Bíblia mencionar que Asa fez o que era bom, reto aos olhos do Senhor nosso Deus. A Bíblia também diz que um etíope conhecido como Zerá vai se levantar contra esse homem conhecido como Asa, e a Bíblia diz que ele também teme. Ao temer, a Bíblia diz que ele vai fazer algo que muitos não fazem, porque ele vai clamar ao Senhor, ele vai buscar
buscar a Deus. Por quê? Porque nos versos que nós lemos, Asa andou com o Senhor. Nos versos que nós poderemos meditar, Asa fez o que era reto aos olhos de Deus. Agora, diante da perseguição, diante da luta e da batalha, quem vai ser o foco de Asa? Deus. Quem vai ser que vai transformar a vida de Asa? Deus. Quem vai trazer a libertação para o reino do rei Asa? Deus. Ele vai clamar a Deus. Ao clamar, a Bíblia diz que Deus dará livramento ao rei Asa. Por quê? Porque o clamor fez a diferença no reino de Asa. Eu vou dizer de novo para você entender. O clamor fez a diferença no reino do rei Asa. Fez tanta diferença que no capítulo de número 15 do mesmo livro, o livro de 2 Crônicas, a Bíblia diz nos versos 1: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Ele foi usado diante de Asa para dizer: o Senhor está convosco. Se você buscar a Deus, Deus vai estar disponível para você. Mas se você rejeitar a Deus, Deus também rejeitará você. Ele está dizendo: mas quando na sua angústia se voltar a adorar a Deus, Deus vai voltar para você. Eu vou abrir um parente para você entender. Eu não sei como você adentrou dentro desta casa nesta noite. Talvez você adentrou triste, cabisbaixo. Talvez você adentrou num momento mais difícil da sua vida. Talvez você adentrou num momento de luta, de tempestade. O deserto é difícil e está passando, mas Deus está dizendo: clama a mim e eu responda-te. Eu vou dizer de novo: o clamor ainda faz a diferença. E nós vivemos em um século que a igreja não quer mais clamar. Nós vivemos em um tempo determinado que ninguém quer mais buscar a Deus como tem que buscar. Nós viemos aqui somente para pedir, mas não viemos para clamar aquele que pode mudar. Não viemos para clamar aquele que pode transformar. Não viemos para clamar aquele que pode fazer um milagre. Eu vou dizer algo profético para alguém aqui nesta noite. Aproveita que eu estou te dando uma palavra vindo do céu para dentro desta casa. Qual é, pastor Victor? O céu está aberto para ouvir o clamor de quem veio clamar de puro coração. O céu está aberto para ouvir o teu clamor. Eu não sei se você veio para clamar, mas quem veio para clamar, aproveita. O céu já está aberto. O céu já está aberto. A Bíblia diz que Baal se levanta contra o rei Asa. Só que agora ele vai fazer uma coisa errada. O que ele vai fazer? Ele vai se juntar com os filhos para que possa vencer o exército de Baal. Ele até vence. Só que agora ele deixa de buscar quem pode e busca somente força no braço dos homens. A Bíblia diz que Deus levanta alguém para falar com o rei Asa e disse: quando confiaste no rei da Síria, mas não confiaste no Senhor. Ele se dirigiu para o outro caminho, ao ponto da Bíblia dizer que ele ficou doente. A Bíblia chega a mencionar que ele não buscou ao Senhor. A enfermidade era mortal. A Bíblia chega a mencionar que ele não buscou o Senhor. Eu posso abrir um parente e dizer que ele buscou
socorro de um lado e não achou. Ele buscou socorro de outro, também não achou. Ele buscou curandeiro de um lado, não achou. Talvez ele buscou benzedeiro de um lado, também não achou. Talvez buscou o sacerdotisa de algum lado e também não achou aquele que poderia fazer o impossível na vida dele. Aqui está uma coisa que nós devemos aprender, que talvez quando nós estamos passando por tantas lutas e dificuldades, o problema de muitos de nós é que nós primeiro pegamos os celulares, abrimos nossos WhatsApp e mandamos mensagem para mais de 10 pessoas: me ajuda, me socorre, estenda a sua mão, vem me socorrer. E muitas das vezes a mensagem de muito é: eu não posso agora, não estou disponível, não posso ir nesse momento. Mas quando você ajoelha e fala com Deus, Ele te responde, Ele te atende. Glória a Deus. Glória a Deus. Asa morre, e quem assenta no trono? Esse menino chamado Josafá. Josafá é diferenciado. Por quê? Porque a Bíblia chega a mencionar que ele vai quebrar os altares de Baal, vai levantar homens para levar a lei de Deus, juízes para julgar diante da palavra de Deus. Ele vai fazer a diferença no seu reinado, ao ponto de ele chegar e edificar a cidade, fortificar, fortalecer. Ele fortalece tanto que agora, quando nós entramos no capítulo de número 20, a Bíblia diz que 3 nações se levantam contra Josafá. As nações são tão grandes que a Bíblia chega a mencionar que era numerosa. Aí chega essa notícia aos ouvidos de Josafá, que nós lemos. Vieram alguns que avisaram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão. São 3 nações, tanto os Moabes, tanto os filhos de Amon, como um dos Amonitas, ajuntaram. A Bíblia chega a mencionar que são uma multidão numerosa. Agora ele vai fazer uma coisa que o seu pai devia fazer. Quando Baasa se levantou com uma multidão numerosa, a Bíblia vai dizer que ele vai fazer o que Abiás não fez. A Bíblia vai mencionar que ele vai fazer o que Roboão não fez. A Bíblia vai dizer que ele temeu, amedrontou-se, no ponto de ele ficar sem reação. Sabe aquela notícia que a gente recebe e às vezes nos paralisa? Nós ficamos sem reação. Muitas das vezes nós dizemos: o que faremos agora? Como agiríamos agora? Como vamos fazer nesse momento? Ele temeu, ficou sem reação. Por quê? Porque ele entende que se essa nação viesse batalhar contra a nação de Judá, tanto Benjamim como outras regiões que o seu pai tomara, ele não prevaleceria. A força humana do braço seria incapaz de vencer essa nação. Muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, queremos agir da nossa própria vontade, não esperamos em Deus e muito menos buscamos refúgio ou socorro em Deus. Queremos fazer do nosso jeito, deixa que eu acho, deixa que eu faço, deixa que eu sou capaz, o deixa muita gente no chão, o deixa muita gente caído. Foi o profeta Jeremias que expressou: maldito homem que confia no homem. Ele não está dizendo do seu próximo, ele está expressando: maldito homem que confia na sua força, em você mesmo, porque quando nós queremos colocar a mão, vamos quebrar a cara. Quando queremos fazer do nosso jeito, vamos quebrar a cara. Caímos do cavalo, mas ele lembrou que ele tem um Deus que pode tudo. Ele lembrou
lembrou que ele tem um Deus que age no impossível. Ele lembrou que ele tem um Deus que faz o que o homem não faz. Ele lembrou que ele tem um Deus que toca onde o homem não toca. Ele lembrou que ele tem um Deus que abre o mar ao meio. Ele lembrou que ele tem um Deus que faz água descer da rocha. Ele lembrou que ele tem um Deus que faz maná descer do céu. Ele lembrou que ele tem um Deus que pega as águas dos mares da terra na palma das suas mãos. Ele lembrou que ele tem um Deus que chama as estrelas, cada uma pelo teu nome. Ele lembrou que ele tem um Deus que tem o poder dos céus e na terra. Ele lembrou que ele tem um Deus que foi no inferno e tomou a chave da morte e do inferno. Ele lembrou que tem um Deus que quebra as muralhas. Ele lembrou que tem um Deus que despedaça os leões. Ele lembrou o que o salmista no Salmo de número 46, versos 7, 8, 9 e 10, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele joga os carros no fogo. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele lembrou que em todas as batalhas de Israel o Senhor ia na frente. Ele lembrou que não tem exército grande para o nosso Deus. Ele lembrou que um anjo desceu e matou 186 mil. Ele lembrou que foi com 300 homens que ele deu a vitória para Gideão. Ele lembrou que foi com 301 que nunca pegou numa espada, mas com o pai Abraão foi libertar Ló da prisão. Ele lembrou que tem um Deus que é grande. Você não está dando glória, eu não sei porquê, mas eu estou te dando um Deus que pode fazer o que você não pode. Eu estou te dando um Deus que pode agir aonde você não pode. Eu estou te dando um Deus que coloca a mão naquilo que você não é capaz. Eu estou te dando um Deus que levanta quem está caído. Eu estou te dando um Deus que cura quem está enfermo. Eu estou te dando um Deus que abre o céu para quem clama. Eu estou te dando a boca. Ele lembrou. Ele lembrou que o diabo tem medo. Glória, glória a Deus. Ele lembrou que é escolhido. Ele lembrou que está debaixo da promessa. Eu vou abrir um parente. Deus está mandando eu anunciar dentro desta casa para alguém. Lembra que você está debaixo de uma promessa. Não é só você, a tua casa está debaixo de uma promessa. Os anos se passaram, os meses chegaram e você esqueceu a promessa, ao ponto de dizer que não vai acontecer. Mas eu trago algo de Deus aqui. A promessa vai acontecer. Você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma promessa. Posso dizer de novo porque eu gostei dessa palavra. Você está debaixo de uma promessa. O intuito de Satanás é nos fazer esquecer que nós estamos debaixo de uma promessa. Alguém chegou para Josafá e disse: veio uma grande multidão, ele temeu. O texto é enfático dizer: então Josafá temeu. Só que não para com o ponto final, não. O texto diz: ele temeu. Aí vem uma vírgula. Isso significa: a história
não para porque o homem quer. Glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas se você está entendendo, glorifique a Deus por isso. O texto diz, ele temeu. Poderia dizer, acabou num ponto final. Acabou, morremos. Acabou, já era o fim. Deus de glória. Acabou, já era para nós. Aleluia. Vai entrando casa em casa aí e manda se despedir. A mulher se despede do marido. Os filhos abraçam o pai, passam o último momento juntos, porque está vindo uma grande multidão. Que olha podia dizer, ponto final, ele temeu, sem reação, sem modo de agir. Mas o texto dá uma vírgula. Significa não é o fim. 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 Vou dizer de novo até você glorificar. Ele entendeu, mas não é ponto final, é uma vírgula. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Porque o texto diz: e você, ele se dispôs. E você a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em toda Judá. Aí quando ele se dispôs a buscar quem pode, Judá olhou e disse: vamos também. Porque o texto é enfático, a Bíblia. E Judá se ajuntou para pedir socorro para quem pode. Glória a Deus. Eles vão fervorar no clamor. Aleluia. O seu clamor ainda faz a diferença. O seu clamor chama a atenção daquele que é grande. Somente através do clamor eu posso chamar a atenção dele. É somente através do clamor. Foi através do clamor. Tiago 4,8, Tiago diz: chegai-vos a Deus. Como chego a Deus? Através do meu clamor. E o que eu faço? E ele chegará a vós. Isaías 55, verso 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E que mais? Invocai enquanto ele está perto. É através do clamor que ele pode mudar. Tiago capítulo, aleluia, 5, verso 16, a parte B: a oração de um justo, ela é poderosa. Qual é o seu problema? Para Deus não é nada, mas você só vai vencer e conquistar através do seu clamor. A Bíblia diz que ele põe em pé diante da congregação. Entenda? Capítulo 6, verso 16 do capítulo 20 ele está orando. Verso 7 ele está orando. Verso 8 ele está orando. Verso 9 ele está orando. Verso 10 ele está orando. Verso 11 ele está orando. Verso 12 ele está orando. Mas no verso 14 a história muda. No verso 14 a história. Por quê, pastor? Porque no verso 14 a Bíblia diz: então veio o Espírito do Senhor sobre a congregação, sobre Jaziel. Jaziel se pôs de pé no meio da congregação. Aí ele diz assim, cheio do Espírito de Deus: dá ouvido todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e também tu, ó rei Josafá, não se preocupe diante desta multidão. Por quê? Porque nesta peleja não tereis que pelejar. Credes e vedes o livramento do Senhor.
nesta batalha não tereis que empunhar a espada, porque Deus já ouviu o teu clamor. Eu vou dizer de novo para alguém aqui dentro desta casa: nesta batalha você não vai precisar apanhar a espada, porque Deus já está ouvindo o teu clamor. Nesta batalha tu não vai precisar vestir a armadura, porque Deus já ouviu o teu clamor. Nesta batalha tu não vai precisar se alistar, porque Deus já ouviu o teu clamor. Eu estou sentindo Deus aqui. Sabe o que eu acho bonito? Que Deus olha para eles e diz assim: amanhã, esta hora, desce. Aí, Deus, o Senhor disse que nós não vamos precisar batalhar, sim, mas o Senhor quer que a gente desce para a batalha? Desce. Mas a gente não precisa levar a espada. Não precisa. O que nós levaremos? Somente o seguinte: a harpa, o tamborim. Podemos trazer para os dias de hoje. O que vamos levar? Leva o violão, o pandeiro, o cavaquinho, leva a corneta, leva o saxofone. Para que, Deus? Você vai descer para a batalha glorificando e exaltando o meu nome. Você vai descer para a batalha adorando e glorificando o meu nome. Porque quando você glorifica, eu extermino os seus inimigos. Quando você glorifica, eu venço a batalha. Quando você glorifica, eu entro na tua casa. Quando você glorifica, eu quebro as cadeias. Quando você glorifica, eu jogo por terra as muralhas. Quando você glorifica, eu quebro o laço do passarinheiro. Quando você glorifica, eu jogo por terra a enfermidade. Quando você glorifica, eu trago a libertação para alguém da tua casa. Quando você glorifica, eu desfaço toda obra satânica agora. Quando você glorifica, a peste que anda na escuridão está sendo repreendida. A mortandade que assola meu dia está sendo repreendida. Quando você glorifica, 1000 cai ao teu lado. Quando você glorifica, 10.000 à tua direita. Quando você glorifica, você não é atingido, porque eu estou dando ordem aos meus anjos para guardar, para guardar, para guardar, para guardar, para guardar, para guardar. Glória! Aleluia! Posso ficar de pé, pastor? Fique de pé comigo, quem pode? Glória a Deus. Você só pensa através do clamor. Pega na mão desse crente que está ao teu lado. Aleluia! Pega na mão desse crente que está ao teu lado. Com a permissão do pastor, enquanto meu querido aí louva o hino. Aquele hino que só Jesus sabe que você quer. Aleluia! Enquanto ele louva, você vai erguer a tua voz e clamar ao Deus que tudo pode. Qual é o teu problema, a tua dificuldade? Coloca na mão dele agora. Aleluia! Você quer que Deus entre, Deus vai entrar. Você quer que Deus faz, Deus vai fazer. Mateus 7,7: pedir, pedir, dá-se-vos-á. Aquele que bate a porta se abre, aquele que busca vai encontrar. Então você não veio aqui somente para passar tempo ou fazer acaso. Você veio aqui para buscar uma mudança da parte de Deus para você e para a tua casa. Pode louvar enquanto nós clamamos. Feche os teus olhos, ó Deus Todo-Poderoso. A igreja do Senhor se coloca de pé nesta noite. E diante da palavra, Deus, de clamor. Ó Deus, assim como Josafá, Senhor, pôs-se em buscar. Diante da situação que era extrema, Pai. Diante do momento, Deus, que era difícil. Mas Ele colocou nas tuas mãos, ó Pai. Porque o Senhor é o Deus que tudo faz e tudo pode. Ó Deus, nesta noite, Deus, os teus filhos erguem a voz para clamar a Ti. Pois o Senhor sabe das necessidades de cada um, quando cada um abriu aqui. Senhor, eu prego agora. Senhor, realiza milagre agora. Se for cura, cura. Se for renovo, renova. Se for libertação, liberta agora.
Conforta agora. Restaura. Sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. Receba de Deus aí a sua bênção. O que eu deveria morrer. O meu problema para Deus não é nada. Mas ele me prometeu. Receba. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei. Se alguém nessa noite quer renovar a situação de Deus, Senhor, vem à frente. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho. Alguém nessa noite quer renovar suas alianças com o Senhor. Aleluia. Tudo que eu tenho me deu. Pai, eu não esqueci. Tudo me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci. Já conheço ele pela vitória. Lembro que eu estava ferido e me curou. Lembro que eu estava batido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, não trajo de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, não trago de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Mas olha eu aqui de novo, Pai, não trago de novo. Olha eu aqui de novo, leva-me a lugar. Que só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu Pai. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Leva-me a lugar. Onde só o Senhor e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. E chegou na minha tormenta e livrou meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça e deu um lugar pra essa noite meu Pai não me rejeita. Me segura, me atormenta, me livrei meus problemas, transformou minha tristeza. O meu Pai não me rejeita. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa.
abençoe nessa noite. Glória a Deus. Deus é fiel. Vamos se sentar, já estamos terminando. Boa esta palavra aos nossos corações. Deus continue abençoando o seu filho.